Vamos continuar estudando as vias moleculares que atuam sobre a ereção. E, na verdade, ainda sobre a não ereção, que é onde a gente estava antes. A gente está falando do estado de flacidez do pênis, que é o estado basal, por isso eu escolhi começar por ele. Vamos lembrar que esse estado basal é um que tem um fluxo sanguíneo suficiente para que o pênis seja alimentado e funcione, né, mantenha suas funções básicas, mas não o suficiente para que o sangue fique preso lá. E nesse estado tem algum grau de contração dos vasos sanguíneos das artérias que alimentam o pênis e um grau de contração das trabéculas, das bolsas que receberiam mais sangue no processo de ereção, mas como estão mais contraídas, não recebem tanto. E por isso não armazenam muito sangue dentro do pênis. Isso a gente atinge por meio das contrações das pequenas fibras, as miofibrilas musculares, que são compostas de proteínas, actina e miosina, principalmente, que interagem entre si. E elas interagem quando elas são ativadas, quando a miosina é ativada com fosfato. E depois disso, o corpo precisa gastar um pouco de energia ali o tempo todo para manter a contração. Eu não vou entrar na parte energética, mas sabe que esse fosfato é que dá o início da ativação. Né? Funciona como um maquinário para fazer as engrenagens se encaixarem. E a gente falou das moléculas internas da célula, dos vias intracelulares que ativam o mecanismo, mas nós não falamos, você vai notar aqui, que a gente não falou dessa via da direita ainda, que é o que eu quero te ensinar agora. Eu tinha falado com você só o seguinte, que o cálcio ligado na calmodulina ativa uma proteína que é a sinase da cadeia leve da miosina, que é justamente quem põe o fosfato nela, e aí ativa esse maquinário. Mas existe um mecanismo que não depende do cálcio. Não precisa que tenha tanto cálcio na célula para que a gente ative essa contração. E isso existe em vários lugares do corpo, em vários tipos de musculatura lisa do nosso organismo. O papel disso aqui no pênis tem sido aos poucos compreendido. Medicina é lenta, mas deve ter quase 20 anos que começaram a entender que isso era importante para o pênis. E até hoje não tem remédios que atinjam essa via aqui, porque é difícil de você atingir ela sem atingir outras partes do corpo. Mas ainda são coisas em estudo, tem artigos recentes aí elencando potenciais medicamentos, só que os medicamentos todos estão com nome, um código ainda. Tem um que é bem antigo que usa em estudo, que é Y27632, por exemplo. Aparece muito nos estudos, consideram como talvez um medicamento, tem vários outros aí, mas nada disso está sequer proposto, testado em humanos ainda. Isso aqui é muito importante da gente entender, não só por causa desses medicamentos que podem surgir no futuro, como por causa de doenças. Por exemplo, diabetes aumenta o tônus dessa via aqui, que não é dependente de cálcio. E às vezes os medicamentos para tratar a ereção não funcionam tão bem nos diabéticos, porque essa via aqui está sobreexpressada, tá agindo mais do que o normal. O que essa via faz? Vamos entender o seguinte, eu falei para você que a sinase, ela coloca o fosfato lá na miosina e faz a máquina rodar. Mas você tem também uma fosfatase, que tira o fosfato da miosina e faz ela parar. Você pode até ver no desenho que as fibras aqui quando está com fosfato, elas estão mais juntas e quando está sem, elas são separadas. Isso foi só para fins ilustrativos, para você entender que num lado elas estão interagindo e no outro não. E você tem um tônus, um equilíbrio, uma homeostase entre os dois estados. Tá? Você tem ativação e inativação simultânea. Geralmente o que predomina então é a ativação da contração, estado flácido, mas elas estão as duas agindo, não é como se só tivesse uma ou outra. Só que o desvio está um pouco mais para um lado. E se por acaso, né, depois a gente vai ver que o desvio vai para o outro, a gente consegue ter a ereção. Mas e se você ainda desviar mais ainda para o lado da contração? Né? Você está principalmente desviado para lá, né? Vamos botar aqui para a esquerda, por causa de como ficou aqui na imagem. E se eu desviar ainda mais para a esquerda? Aí eu tenho uma contração ainda maior, né? E aí esse o mecanismo que a gente tem, que não é o dependente de cálcio. Ele vem pela ativação de uma molécula que chama RHOA. Essa molécula ativa essa outra sigla aqui, que é ROC, que é a sinase, também independente do RHOA. Só que olha só, é coisa do corpo humano, tá? Às vezes colocar um fosfato ativa, às vezes inativa. Então essa ROC, ela coloca um fosfato em uma outra proteína aqui, que é aquela que eu mostrei, que é a desativadora do sistema. Ela é sinase também. Tudo que é sinase, geralmente é isso aí que ela faz. Mas pensa só o seguinte, essa sinase, na verdade, ela é uma sinase inativadora. Isso é assim mesmo, cara. Se é a primeira vez vendo essa parte de biologia molecular, é assim mesmo. Mas
Aos poucos a gente vai se acostumando com isso. Então só pensa que essa via da RHOA, ela vai, né, por meio de uma cascata de reações, eu ainda omiti algumas aqui, ela vai inativar o cara que corta o fosfato fora da miosina. E essa parte aqui é que a gente tem que lembrar sempre. O fosfato na miosina ativa, tirou, desativa. Então, se eu estou cortando o fosfato da miosina com essa MLCP, né, que é a fosfatase da cadeia leve da miosina, eu estou tirando o fosfato, eu estou desativando. Desativando o quê? A contração, ou seja, favorecendo a ereção. Né? Desativando a contração, expulso o sangue, estou desativando ela, estou favorecendo a ereção. E se eu desativo o desativador, eu estou desviando de novo o equilíbrio para o lado do ativador. Que eu falei que eles estão em tônus, estão um equilíbrio que é um pouquinho mais para a esquerda, mas aí se eu colocar ele bem mais para a esquerda aqui, desativando o desativador, eu vou ter mais fosfato nas miosinas, a máquina rodando mais ainda. Então essa é a via não dependente de cálcio.